Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Node, TypeScript e JavaScript. E aí galera, beleza? Hoje eu estou muito contente, estou gravando esse vídeo aqui no dia 2 de outubro, no sábado. Acho que ele está indo ao ar aí na quinta-feira. Mas dia 2 de outubro, hoje, o canal está fazendo 2 anos, pessoal. Então eu estou muito contente com os resultados que esse canal do YouTube me trouxeram. De fato, não é só o canal em si, pessoal. O movimento que começou com a criação do meu canal no YouTube foi realmente uma mudança de rumo da minha carreira. Como eu já falei várias vezes aqui para vocês, eu me tornei uma pessoa muito mais da prática do desenvolvimento de software, ao passo que antes eu era muito mais ligado à pesquisa. Então essa mudança me trouxe muitos frutos profissionais. Então esse ano, por exemplo, eu dei 30 horas de workshops, consultorias e palestra em empresas. Realmente já tem gente pedindo para eu dar mais palestras aqui nesse ano, já estourei as horas que eu posso fazer como professor de dedicação exclusiva. Essa mudança também me trouxe essa possibilidade de escrever o livro que eu estou escrevendo sobre arquitetura limpa. Então, de fato, eu estou muito contente com os resultados que vieram a partir desse movimento inicial de criar o canal do YouTube. E eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Eu sei que muita gente tem se beneficiado muito dos conteúdos que eu tenho colocado aqui no canal do YouTube, principalmente nessa linha, né, pessoal? De nos tornarmos melhores profissionais da área de desenvolvimento de software. Realmente desenvolver software com excelência profissional. Isso traz uma alegria, realmente, uma realização pessoal e profissional. Então valeu mesmo, né, pela parceria nesses 2 anos. A gente está só começando, a ideia é realmente continuar por muitos anos. Mas chega de falar do canal, vamos falar do tema aqui desse vídeo, que é realmente o mínimo que você precisa saber sobre TypeScript, Node.js, JavaScript. Como é que roda realmente uma aplicação no Node.js que é desenvolvida utilizando o TypeScript. Vocês sabem que para escrever um livro, uma das grandes vantagens de você ter que escrever um livro é que você tem que aprofundar em várias coisas durante a escrita para entender melhor essas coisas para poder escrever sobre aquelas coisas. Então, como vocês sabem, eu estou escrevendo lá o livro sobre arquitetura limpa, que não é sobre tecnologia, mas sim como que você estrutura uma aplicação. Mas, obviamente, como é arquitetura limpa na prática, eu estou utilizando um exemplo para explicar arquitetura limpa. Esse exemplo é uma API REST escrita em TypeScript que vai ser rodada, né? A ideia é utilizar o Node.js para rodar essa API. Então, como a gente está usando o TypeScript, o Node, né? E por consequência o JavaScript também, eu tive que entender melhor essas tecnologias para explicá-las minimamente para a pessoa realmente entender quando estiver lendo o livro. O mínimo que precisa para poder entender a aplicação exemplo. Então isso é muito legal porque eu tive que dar uma estudada como é que funciona o Node, como é que funciona o TypeScript, o JavaScript, e eu queria passar aqui para vocês nesse vídeo esse conhecimento que eu obtive nesse aprofundamento. Então a primeira coisa é sobre o TypeScript. Então o TypeScript é uma linguagem de programação que foi escrita em cima do JavaScript. Então fala-se, por exemplo, que o TypeScript é como se fosse um super conjunto de JavaScript. Não é que a linguagem é um super conjunto, mas é que a especificação do TypeScript, ela inclui o JavaScript. Então, isso quer dizer que todos os programas JavaScript também são TypeScript. Mas repara, o contrário não é verdade. Um programa TypeScript não é JavaScript. Quem estudou teoria dos conjuntos entende isso, né? Porque para você ter uma identidade, né, uma coisa tem que estar dentro da outra, e essa outra tem que estar dentro da primeira. Mas no caso do TypeScript e do JavaScript, só o JavaScript está dentro do TypeScript. Mas o TypeScript tem coisas que não estão no JavaScript. Então por isso que se diz que é um super conjunto. Obviamente existem construções no TypeScript que não são JavaScript. Então basicamente, o TypeScript ele impõe, ele sobrepõe sobre o JavaScript um sistema de tipos. E não só isso, também existem várias construções, por exemplo, de programação orientada a objetos, como interfaces, como generics, que foram colocadas então em cima do JavaScript. E com isso então você consegue escrever programas utilizando tipos e também essas outras construções utilizando o TypeScript. E como é que funciona o esquema de compilação? Porque o TypeScript ele tem que ser compilado, tem que ser, na verdade, transpilado
para JavaScript. E como é que funciona isso? Dá uma olhada nesse diagrama que aparece lá no livro Programming TypeScript, que é o livro que eu também consultei para entender essas coisas, que foi escrito pelo Boris Cherny. Então, basicamente, o que acontece para você rodar um programa escrito em TypeScript? Então, você tem lá o seu arquivo fonte escrito em TypeScript. O primeiro passo é o quê? É ele fazer uma análise sintática desse programa, fazer o parsing. Ele transforma esse programa, que é em texto, né, em código-fonte, transforma numa AST, numa Abstract Syntax Tree, né, uma árvore de sintaxe abstrata. Basicamente aqui ele tira coisas do programa, do tipo comentários e coisas que não são, por assim dizer, compiladas e constrói essa estrutura de dados, que é uma árvore, com a sintaxe, então, daquele programa. Aí existe um passo muito importante aqui, que é realmente você fazer a checagem dos tipos do programa em TypeScript, para ver se está tudo ok conforme o sistema de tipos do TypeScript. Então você tem lá um Type Checker que faz essa checagem em cima da AST. Então se está tudo ok, ele continua em frente. Se tem algum pau, né, ele dá um pau ali na compilação e para o processo. Se está tudo ok, aí você tem um terceiro passo que é transformar a AST de TypeScript para JavaScript source, né? Então ele transforma a AST num código-fonte JavaScript mesmo. Então aqui é como se fosse realmente a transpilação, né, que é você transformar um programa numa linguagem, numa outra linguagem de programação. E aí você obtém código-fonte JavaScript puro mesmo. Beleza, aí como é que funciona então a execução de um programa em JavaScript hoje em dia no Node? Ele pega esse código-fonte JavaScript, transforma numa AST, só que agora JavaScript, aí ele transforma da AST, né, desse passo aqui que foi feita a análise sintática, ele faz uma compilação para bytecode JavaScript. E aí esse bytecode então é avaliado pelo runtime. Então no caso do Node.js, ele é baseado no V8, né, que é o runtime que é utilizado lá pelo Chrome. Então é esse runtime que executa mesmo o bytecode JavaScript. Então essa parte final, ela é bem parecida, né, com o Java, né, porque você tem um código-fonte em Java, aí você tem um passo de compilação para gerar o bytecode Java. Aí o programa em bytecode Java, ele é executado pela máquina virtual Java. Então essa execução do bytecode é o que a gente chama também de interpretação, né? Porque é como se ele compilasse cada linha do bytecode para a máquina mesmo e executasse. Então por isso que disse que, por exemplo, o Java ele é compilado e interpretado, porque você compila primeiro para bytecode e depois esse bytecode é interpretado pela máquina virtual Java. Isso é diferente em linguagens que são só compiladas, porque realmente quando você faz o passo da compilação, ele já compila para a máquina que você vai rodar mesmo, ele já compila em binário daquela máquina. Então quando você tem o bytecode, você roda numa máquina virtual. Essa máquina virtual é um programa mesmo, e ela é que vai pegar cada linha do bytecode e realmente executar na máquina real, não na máquina virtual nesse caso. Então o JavaScript também tem, lá, né, no V8, tem uma máquina virtual que vai rodar o bytecode JavaScript. Outra coisa legal da gente saber é como funciona o Node, né? O Node tem uma particularidade que ele roda numa thread só. De maneira geral, outros tipos de sistemas, outros tipos de tecnologia e plataformas de runtime, você tem a questão de você ter várias threads. Então, por exemplo, alguma plataforma web que tem várias threads que vão tratar de cada requisição. No caso do Node, você tem uma thread só, né, que está rodando lá o Event Loop, que eu já vou mostrar para vocês. Esse Event Loop é que vai tratar todas as requisições, mas numa thread só. E aí uma pergunta que fica, né, é onde fica a questão do assincronismo do JavaScript? Se você tem uma thread só, como é que você pode ter assincronismo? Porque de maneira geral, quando você tem assincronismo, você tem concorrência, você tem várias threads, né, que estão concorrendo ou executando paralelamente. Quando você tem uma thread só, você não tem execução paralela, certo? Você tem execução de uma thread só. Então como que isso acontece? Tem uma historinha que eu achei bem legal para exemplificar como que acontece o assincronismo no JavaScript, que é o seguinte: imagina que uma pessoa vai fazer um café da manhã e ela quer torrar alguns pães e quer fazer alguns ovos. Se a gente fosse fazer isso sem nenhum tipo de mecanismo de assincronismo, como que a gente faria? Como que essa pessoa que vai fazer o café da manhã tem que realizar suas tarefas? Então, primeiro, por exemplo, vamos dizer que ele vai fazer as torradas. Então, ele pega os pães e coloca
na torradeira. Aí o que acontece? Como não existe nenhum tipo de assincronismo, ele tem que ficar esperando, certo? As torradas ficarem prontas. Então ele fica lá esperando, aí quando as torradas ficarem prontas, ele vai pegar as torradas e vai começar a fazer os ovos, certo? Ele vai lá quebrar os ovos, vai colocar na frigideira e vai esperar os ovos ficarem prontos. E aí sim ele vai tirar os ovos da frigideira para misturar, por assim dizer, com os pães. Como que funciona o assincronismo no JavaScript? Só tem uma thread, certo? A thread aqui é análoga a uma pessoa que está fazendo o café da manhã. Então o que acontece? Quando a pessoa coloca os pães para torrar, como é a torradeira que está executando essa tarefa de torrar os pães, ele não precisa ficar esperando, certo? Não é ele que está realizando essa operação. Então ele vai e pode já, enquanto os pães estão torrando, ele vai e pega os ovos, certo? Quebra os ovos e coloca na frigideira. E aí ele fica checando a torradeira e a frigideira. E aí quando um deles ficar pronto, ele vai, por exemplo, o pão terminou de torrar, ele vai lá e pega os pães. Certo? O ovo terminou, ficou pronto, ele vai lá e pega os ovos prontos. Então repara que é possivelmente muito mais rápido quando você tem esse assincronismo, certo? Eu não preciso ficar esperando a torrada ficar pronta para ir começar a fazer os ovos. Então é isso que acontece no JavaScript, certo? Que está rodando lá numa thread. Isso não é exatamente relacionado com a linguagem de programação em si, mas sim com a plataforma, né? No caso que a gente está vendo aqui, o Node.js. Então o Node.js é assim, ele tem uma thread só que o que acontece? As operações que são potencialmente bloqueantes, né, que são análogas aí à torradeira, torrar o pão, elas podem ser executadas de maneira assíncrona, ou seja, eu posso mandar ser feita essa execução, por exemplo, uma entrada ou uma leitura de dados do sistema operacional, eu posso mandar o sistema operacional fazer isso e posso tratar de outras coisas enquanto essa leitura ou essa escrita não foi feita. Então, o Event Loop ele faz isso, né? Ele pega uma requisição, começa a executar. Quando tem uma operação potencialmente bloqueante, que tem lá um await, o que ele faz? Ele pode mandar essa operação ser realizada, por exemplo, pelo sistema operacional. Isso envolve, né, thread pooling do C++ em si, e aí ele manda então essa operação ser feita e pode tratar de outra requisição enquanto essa operação não é realizada, não é pronta. Então repara, você tem assincronismo com uma thread só, certo? Porque essas operações potencialmente bloqueantes, a gente pode mandar o sistema operacional realizar e tratar, né, de outra requisição. Se essa outra requisição também tiver uma operação bloqueante, o que pode acontecer? Eu posso realmente mandar o sistema operacional realizar essa operação enquanto eu atendo outra requisição. Então fica fácil de ver aqui nesse diagrama, né? Então você tem lá o Event Loop. Esse Event Loop então vai pegando as requisições de uma pilha de requisições. E aí então ele vai tratando uma requisição quando tem uma operação assíncrona, potencialmente bloqueante, né? Quando tem um await lá, o que ele faz? Ele manda, certo, essa operação ser realizada pelo sistema de arquivos ou pelo banco de dados e enquanto essa operação é realizada, ele vai tratar de outra requisição. Então ele pega outra requisição e começa a executar linha a linha. Quando essa operação aqui é completada, o que ele faz? É como se ele jogasse aqui de novo, certo? Para a pilha, a continuação, por assim dizer, daquela requisição. Em algum momento, o Event Loop vai tratar da continuação da execução daquela request. É assim, mais ou menos, né, que funciona, né, o assincronismo em JavaScript. Quando você tem um await, o Event Loop pode começar a tratar outra requisição enquanto essa operação potencialmente bloqueante é executada. E aí uma discussão que eu tive lá com um desenvolvedor no LinkedIn é a seguinte: pode haver problemas de concorrência no TypeScript, né, que é quando você tem, por exemplo, dois interessados num recurso tentando acessá-lo. E aí você tem o problema de um alterar, por exemplo, e o outro acessar esse dado alterado. Então você tem conflitos possíveis que são causados pela concorrência. Então no caso do JavaScript, a pergunta que fica, pode ter concorrência mesmo tendo uma thread só? E a minha resposta é sim, pode ter problema de concorrência. De fato, eu tive um bug relacionado com concorrência no Node.js na primeira aplicação que eu coloquei em produção na minha vida de Node, que é a landing page do TheWiseDev. O que aconteceu, pessoal? Olha que interessante. A pessoa entrava lá com um e-mail, né, e eu estava mandando e-mail para a pessoa com o pôster do TheWiseDev, lá da Clean Architecture. E aí eu já tinha visto esse erro aparecer quando eu estava executando a aplicação. Eu achei que eu tinha resolvido ela, mas quando eu coloquei em produção, o bug apareceu de novo. O que acontecia? Eu tinha lá uma mensagem que era customizada
para o usuário. E aí, fulano de tal, beleza? E aí tinha a mensagem default. Aí o que aconteceu? Algumas pessoas começaram a receber um e-mail com e aí, fulano de tal, beleza? E aí, outro fulano de tal, beleza? Com várias pessoas. Então, o que aconteceu? Eu estava alterando uma variável, certo? E aí, quando o Node pausava a minha task para rodar outra task, certo? Na hora do envio do e-mail, eu alterava essa variável. E aí, quando ele ia mandar o e-mail para outra pessoa, aparecia o nome da pessoa anterior também no e-mail, na mensagem de e-mail. O código desse pau está aqui, ó. Claro, já está consertado aqui, né? Mas o que acontece? Aqui eu tenho o e aí, fulano de tal, beleza? Certo? E aqui eu construo, né, essa variável aqui com essa mensagem, e aí fulano de tal, beleza, mais a mensagem que eu quero enviar, certo? Que vem de um outro lugar, desse email options. Anteriormente, o que eu estava fazendo? Eu estava alterando esse email options que vem de fora, como se fosse uma variável global. E aí, enquanto ele ia mandar o e-mail, ele mandava o e-mail com a mensagem para a pessoa anterior e para a próxima pessoa. Porque em algum momento ele preemptava, certo? Aqui no await, provavelmente é o key para enviar o e-mail. Ele preemptava, então ele ia enviar o e-mail, ia tratar de outra requisição, e aí quando ele vinha aqui, ó, ele mudava a variável original, mas já estava com o nome da pessoa anterior. Antes de eu alterar, porque eu alterava novamente para a mensagem default depois do send. Então, repare, eu sei que é um erro mirim, né? Eu nunca tinha mexido com o Node.js, mas de fato pode acontecer problemas de concorrência no Node, mesmo você tendo uma thread só. Porque se você tem algum recurso compartilhado, pode acontecer isso, ele pode preemptar aquela task para tratar de outra requisição e alterar algum recurso que é utilizado pela próxima requisição, que é o que aconteceu lá comigo. Então era isso, galera. Só o mínimo que você precisa saber sobre Node.js, sobre TypeScript, sobre como roda, né, uma aplicação que você desenvolve usando TypeScript no Node. Tem muitos mais detalhes sobre isso lá no meu livro, que é realmente para o pessoal conseguir entender o exemplo, né, como que funciona a tecnologia, pelo menos nos seus detalhes mais essenciais. Espero que você tenha curtido. Eu não sou especialista no Node.js, tá, pessoal? Só um aviso aqui. Se eu falei alguma besteira, comentem aí para que eu possa corrigir algum pensamento, algum conhecimento incompleto, pode ser assim. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.